Esse é provavelmente um dos conceitos mais simples do mundo das finanças e um dos mais úteis na hora de escolher os seus investimentos. É o conceito do triângulo dos investimentos que envolve a rentabilidade, a liquidez e a estabilidade de preços. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês cada uma dessas pontas do triângulo e como que vocês podem usar esse conceito para investir cada vez melhor e focar os seus investimentos naquilo que vocês realmente precisam. Eu aprendi sobre o triângulo dos investimentos pela primeira vez lá em 2009, quando eu estava cursando finanças na faculdade aqui nos Estados Unidos. E esse conceito ele se aplica a todos os investimentos disponíveis para nós investidores, sejam eles ações, renda fixa, imóveis, investimentos alternativos ou qualquer outro investimento. E ele diz que você precisa abrir mão de pelo menos um dos lados do triângulo em qualquer investimento que você for fazer. E nessas três pontas do triângulo estão a rentabilidade, a liquidez e a estabilidade de preços. E antes de eu contar para vocês um pouco mais desse conceito e exemplos da vida real e como eu uso esse conceito com os meus investimentos, eu quero explicar para vocês o que é cada uma dessas pontas. E a primeira ponta desse triângulo, e talvez a mais fácil de se entender, é a rentabilidade, que nada mais é do que o que aquele ativo pode render no longo prazo, com foco para o pode, porque nenhum rendimento no mundo dos investimentos, ou pouquíssimos investimentos no mundo dos investimentos, tem sua rentabilidade garantida. A grande maioria deles tem algum tipo de risco envolvido. Mas mesmo assim, nós temos médias históricas e expectativas de rentabilidade futura. E quanto maior for essa expectativa e essas rentabilidades históricas, melhor é essa ponta do nosso triângulo, a ponta da rentabilidade. Já na segunda ponta do triângulo, a gente tem a liquidez. No mercado financeiro, a liquidez ela é definida como a facilidade e a velocidade que você tem em transformar aquele investimento, aquele ativo que você tem, em dinheiro vivo, em caixa, sem que haja uma perda significativa no preço daquele ativo no momento dessa conversão. Essa liquidez, no caso dos ativos financeiros, ela é representada por aquelas letras, o D mais 0, D mais 2, D mais 30, D mais 180. E essas letras e esses números, elas significam que a partir do momento que você pede resgate, que você faz a venda daquele ativo, você tem determinados dias, o D mais 0, no caso 0 dias, ou D mais 2, 2 dias, ou D mais 180 dias, para que o dinheiro esteja disponível na sua conta, para que você receba o dinheiro daquela venda. Então, se um ativo de renda fixa, por exemplo, é D mais 2, e você vende esse ativo hoje, você vai receber ele daqui 2 dias úteis. Daqui 2 dias úteis, o dinheiro dessa venda vai cair na sua conta. Existem também outros ativos e outros investimentos que não têm um período específico de liquidação, que é o que a gente chama, que não tem um D mais 2 ou um D mais 30, como é o caso dos imóveis. Os imóveis, eles são conhecidos por terem baixa liquidez, por não ser possível vender os imóveis com tanta facilidade. Então a liquidez deles é baixa, mas não é definida por um número, como é o caso dos ativos no mercado financeiro. E por falar em liquidez baixa, no caso dos imóveis, quem aí não conhece aquele tio, aquele amigo, aquele conhecido que está tentando vender um imóvel há vários anos e não consegue, e não tem ninguém para comprar? E isso é justamente um caso típico de baixa liquidez de um investimento. E uma analogia perfeita para ilustrar o que é liquidez no mercado financeiro é a analogia da porta de emergência de uma sala de cinema. Mas antes de eu trazer para vocês essa analogia, já dá um like aqui nesse vídeo para mostrar para o YouTube que tem conteúdo de qualidade e para ele levar esse vídeo para outras pessoas. E voltando à analogia da liquidez e da sala de cinema, imagina que você está numa sala de cinema e acontece alguma emergência lá dentro e você precisa sair dela o mais rápido possível. E a porta de emergência dessa sala que você tá, ela é enorme. São várias portas, uma do lado da outra, e todo mundo que está dentro da sala consegue sair ao mesmo tempo. Agora imagina um outro cenário. Você está nessa sala, acontece alguma emergência, e a porta de saída de emergência é uma porta fininha que passa uma pessoa por vez de lado ainda. Esse é o tipo de investimento com pouquíssima liquidez no mercado. Se alguma coisa acontece dentro da sala, se alguma coisa acontece na economia ou com um investimento que tem baixa liquidez, as pessoas não são capazes de sair rápido o suficiente desses investimentos e elas acabam sendo muito prejudicadas por isso. Já um investimento com muita liquidez, com uma porta de emergências muito grande, permite que os investidores saiam dela com rapidez, com facilidade, sem grandes prejuízos, independente do que aconteça lá dentro. Então a liquidez, uma das pontas do nosso triângulo, é algo muito desejável, dependendo dos seus objetivos. A terceira ponta do nosso triângulo é a estabilidade de preços, que significa o quanto o preço daquele ativo varia dia após dia.
Então, se você tem uma estabilidade grande, você sabe que aquele ativo vai valer determinado preço num futuro próximo. Já se essa estabilidade é pequena, se existe muita volatilidade, se a variabilidade do preço daquele ativo é muito alta, você não pode ter certeza do quanto ele vai valer, principalmente no curto prazo. Então, se você tem objetivos de curto prazo, você tem que dar muita ênfase para a estabilidade de preço, para você saber exatamente quanto ele vai valer daqui a alguns dias, semanas ou meses. E eu já vi muitas pessoas falarem sobre esse conceito do triângulo dos investimentos e chamarem essa ponta da estabilidade de preços de risco. E eu considero um erro enorme. A volatilidade ou a falta de estabilidade de preços não necessariamente é um risco mais alto para o investidor. Depende muito do prazo e dos objetivos e do perfil de investidor que ele tem, porque muitas pessoas aguentam essa volatilidade, aguentam a falta de estabilidade de preços e têm uma vantagem muito grande por causa disso. Inclusive, no longo prazo, ativos mais voláteis, com menos estabilidade, tendem a ser ainda mais seguros do que os ativos mais estáveis, considerados mais seguros por essas pessoas. Mas isso é um assunto muito mais complexo, uma ideia de investimentos muito mais avançada, que eu pretendo gravar um vídeo para vocês falando exclusivamente sobre ela. E eu já te convido a se inscrever aqui no canal, para você não perder tanto esse como tantos outros vídeos que eu venho trazer aqui para vocês. Explicados o que são a rentabilidade, a liquidez e a estabilidade de preços, esse conceito do triângulo dos investimentos diz que você, em qualquer investimento que você vai fazer, precisa abrir mão de pelo menos um desses lados. Não existe nenhum investimento, pelo menos que eu conheça até hoje, que possua as três características muito boas ou infalíveis. Então vamos para alguns exemplos da vida real. E o primeiro deles são as ações. As ações, historicamente, têm uma rentabilidade incrível e têm uma expectativa de rentabilidade muito boa no futuro. Elas também têm uma liquidez muito boa, você consegue vender suas ações em qualquer dia útil que a Bolsa de Valores esteja aberta. E numa questão de alguns dias, no caso do Brasil e dos Estados Unidos, 2 dias, o dinheiro já está na sua conta, disponível para você fazer o que quiser com ele. Então, tanto a rentabilidade quanto a liquidez são muito boas. E nesse caso do triângulo, a gente está abrindo mão da estabilidade de preços. Todos vocês sabem que investimentos em ações, em renda variável, são muito voláteis, tem uma variabilidade de preços muito grande, principalmente no curto prazo. Então você está buscando rentabilidade e liquidez e abrindo mão da estabilidade. Um outro exemplo sensacional para a gente trazer aqui é o caso dos imóveis físicos, daquele seu amigo ou parente que investe em um imóvel. Esse imóvel ele tem sim uma estabilidade de preços, afinal não tem gente precificando o imóvel todos os dias e jogando o preço para cima e para baixo todos os dias, como é o caso das ações. Então você tem estabilidade. E você também tem uma rentabilidade histórica muito boa nos investimentos em imóveis, mas você não tem nenhuma liquidez. Você abre mão da liquidez, pois é muito mais difícil você vender um imóvel do que você vender uma ação. Já se você precisa de estabilidade e liquidez, como é o caso dos investimentos da nossa reserva de emergência, por exemplo, que inclusive eu gravei um vídeo falando sobre a reserva de emergência, eu vou colocar o link aqui em cima para você assistir depois. Esses investimentos a gente precisa abrir mão da rentabilidade. Então a gente busca estabilidade e liquidez, mas abre mão da rentabilidade. E é por isso que para as pessoas que moram no Brasil, o Tesouro Selic é uma ótima opção para reserva de emergência, porque ele tem liquidez, ele tem estabilidade de preços, mas ele abre mão da rentabilidade. Entendido isso, vejam como que esse conceito afeta a minha estratégia de investimentos. Obviamente, a gente tem a nossa reserva de emergência em uma conta muito líquida e muito estável, abrindo mão da rentabilidade, no caso uma Savings Account do Bank of America aqui nos Estados Unidos. E todo o restante da minha carteira é investido com foco na nossa aposentadoria, que vai ser daqui a algumas décadas. Então a gente não precisa de nenhuma liquidez nesse dinheiro. E como o nosso perfil de investidor é muito agressivo, como eu aguento muito a volatilidade do mercado, eu abro mão também da estabilidade de preços. Então o meu foco nos investimentos para minha aposentadoria estão em apenas uma ponta do triângulo, que é a rentabilidade. E é justamente por isso que eu opto em ter boa parte da minha carteira em renda variável, que é que tem a melhor rentabilidade histórica e a melhor expectativa de rentabilidade para o longo prazo. E quando você for montar a tua estratégia de investimentos, pense o que você precisa com esse dinheiro, com esse investimento, do que você pode abrir mão. Você precisa de estabilidade e liquidez, você tem que abrir mão da rentabilidade. Você precisa de rentabilidade e liquidez, tem que abrir mão da estabilidade de preços. Ou então, se você precisa de estabilidade e rentabilidade, você tem que abrir mão da liquidez. Não existe uma fórmula mágica que englobe as três características em um só investimento. E se você encontrar um deles, muito provavelmente é algum tipo de golpe, algum tipo de cilada do mercado, que você deve ficar longe. E é claro, existem outros fatores além desses três principais que afetam os seus investimentos.
mas somente entender esse conceito e analisar os investimentos sabendo que você vai abrir mão de um desses cantos do triângulo já vai te ajudar a investir muito melhor. E se você ficou com alguma dúvida ou tem algum comentário sobre o assunto do vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.